Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, o vídeo de hoje é um vídeo em relação ao que consiste a matéria de tratados de reconhecimento entre as potências maçônicas, principalmente do que consiste o Tratado de Mútuo Reconhecimento do Grande Oriente do Brasil, que ele vem tratando, né, essa matéria. Mas os irmãos, eles não são tanto observador e não conseguem entender qual o objetivo real do que consiste o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil, meus irmãos, dentro de um princípio constitucional e institucional, ele sempre apresentou, de certa forma, um poder territorialista, ou seja, uma soberania. Só que em determinado tempo da história da maçonaria foi acontecendo algumas incisões maçônicas, que eu já falei aqui muitas vezes, o nascimento das grandes lojas estaduais, o nascimento dos grandes orientes independentes e etc. E antes desse grão-mestre agora atual, o Marcos José, ele era um tanto ditador, um tanto conservador, e em relação ao que consiste o Grande Oriente do Brasil e a sua soberania, o Marcos José sempre lutou e sempre demonstrou que ele não tinha nenhum interesse de fazer tratados de reconhecimento com essas potências maçônicas. Os tratados de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil era simplesmente de uma questão, digamos assim, com outras potências internacionais e até mesmo com a Grande Loja Unida da Inglaterra, mas com esse novo atual grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, ele começou a apaciguar a coisa, né? E começou a fazer os tratados de mútuo reconhecimento com as potências maçônicas já existentes aqui na territorialidade do nosso país. Mas não se observa o seguinte: os irmãos eles estão tão condicionados, eu digo os irmãos na base da pirâmide, porque esses tratados de reconhecimento consistem no alto corpo, na pessoa da sua representabilidade, que é o grão-mestre. E eu estava lendo agora um tratado de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, com o Grande Oriente Independente do Piauí. E as cláusulas ali apresentadas nos mostra, nas entrelinhas, o interesse de fato velado ali da política do Grande Oriente do Brasil. E, de certa forma, fazendo com que aquela potência que aceite o tratado de reconhecimento com o mesmo, de certa forma, fique subordinado, não em relação à soberania na sua particularidade, ou seja, a potência não perde a sua soberania em relação à sua jurisdição das suas lojas, mas, de certa forma, essa potência vem a perder a sua soberania em relação à sua vontade própria, ou seja, em relação ao que ela vem a fazer unilateralmente aqui no Brasil. As cláusulas apresentadas pelo Grande Oriente do Brasil é que não pode mais haver, a partir do momento que você entra nesse ciclo autocrático que o Grande Oriente do Brasil determina, as potências maçônicas, a qual ele vem mantendo o tratado de reconhecimento, a partir do momento que você aceite as cláusulas, aceite ter essa convivência com o Grande Oriente do Brasil, ele se fecha totalmente, digamos assim, de certa forma, como potência maçônica mais antiga, ela toma para si indiretamente a representabilidade. Fato é, por exemplo, eu estava lendo o contrato de mútuo reconhecimento do Grande Oriente do Piauí, onde recentemente, em 24 de março, fizeram esse tratado de reconhecimento. Reza a cláusula, principalmente a 7 e a 8ª, que não poderá mais o Grande Oriente Independente do Piauí fazer um tratado de reconhecimento unilateral,
ou seja, com outra potência maçônica, se não o Grande Oriente não autorizar. Ou seja, tem que haver uma vontade mútua. Tem que haver uma vontade mútua. Tirando assim totalmente a soberania daquele Oriente. A partir é um desejo seu, ou seja, é uma vontade sua, você está livre para fazer o que você achar melhor, mas não podemos agora dizer que o Grande Oriente independente, ele tem agora a sua total soberania. Não há mais essa soberania, se dividiu a soberania. Mas e aí? Será que o Grande Oriente do Brasil, ele respeita essas cláusulas? Ou ele só condiciona a essas potências a respeitar? Não seria um tanto interessante colocada aí pelo Grande Oriente do Brasil uma autocracia firmada com esses Oriente e com essas grandes lojas confederada a CMSB e a Comap? Não seria de certa forma um autoritarismo autocrático velado com o poder territorialista do Grande Oriente do Brasil? Não seria assim uma coisa velada? De certa forma, aparentemente, esses irmãos, essas potências estão se alegrando, estão se regozijando, estão se felicitando, estão fechando dentro de um contexto autocrático a maçonaria brasileira sobre os ditames do Grande Oriente do Brasil. Então eu diria que seria melhor para a maçonaria nesse aspecto que aí está sendo apresentada pelo Grande Oriente do Brasil, é que houvesse uma unificação na sua totalidade. Ou seja, todos pedissem a benção ao Grande Oriente do Brasil e colocassem a disponibilidade da sua administração para o Grande Oriente do Brasil. Porque, de certa forma, a única coisa que não vai ferir em relação à tua soberania é a questão administrativa financeira. Ou seja, você vai ficar com a tua soberania nos aspectos financeiros do que consiste a tua potência. Mas os aspectos da universalidade em relação à vivência maçônica, você dividiu a tua soberania com o Grande Oriente do Brasil. E aí, se a gente partir do princípio do quinto ponto de reconhecimento do que consiste a Grande Loja Unida da Inglaterra, de certa forma, você está dividindo a tua soberania e logo você está fora do que consiste o quinto ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, que diz que a potência maçônica ela tem que ser soberana em relação à sua territorialidade, em relação à sua administração. Essa territorialidade é muito simbólica, não consiste em uma questão geográfica, mas sim de uma questão de jurisdição. Mas aí agora você não tem mais a prerrogativa, a soberania de fazer um tratado de mútuo reconhecimento unilateral. Porque você entrou agora dentro de um grupo autocrático que só vai haver essa permissão se houver um acordo comum entre as potências. Ou seja, e quem é a mãe de todas aqui no Brasil? Quem é a potência de princípio da existencialidade da maçonaria brasileira, se não o Grande Oriente do Brasil? Então eu acredito que foi um jogo político muito inteligente do Grande Oriente do Brasil, que aí chegou para as suas filhas rebeldes, os seus filhos rebeldes, e disse assim: gente, ó, vamos fazer isso aqui, que vai ficar mais gostoso, né? Pelo fato que está havendo um crescimento exorbitante aí de potências maçônicas aqui no Brasil, mas se nós nos fecharmos aqui nessa unificação, a gente vai ganhar territorialidade, a gente vai ganhar visibilidade, etc. E aí nós ficamos aqui absoluto, restrito ao nosso mundinho. E as cláusulas, meus irmãos, como eu já falei em alguns vídeos meus, essas cláusulas chegam até você. Ela vai tirar os teus direitos individuais, como bem diz a cláusula 8, né? A cláusula 8 e 9, mas que 8 e 9, que diz que você, se você for de certa forma um obreiro que causou um transtorno, digamos, no Grande Oriente do Brasil, e você foi expulso por certa rebeldia da sua parte, ou alguma coisa que você fez, o teu mundo maçônico, digamos assim, no Brasil, em relação a essas potências maçônicas, acabou. Acabou. Porque segundo as cláusulas no acordo, você sendo expulso do Grande Oriente do Brasil, você não vai poder mais entrar em nenhuma potência que esteja dentro dessa autocracia. Ou seja, tua vida maçônica acabou. É isso que eles querem que você acredite.
e que você vai se tornar agora um maçom inativo, segundo esse ciclo fechado do que está se formando, que vai se consolidar e já está consolidado, essas questões totalmente políticas da maçonaria. Era comum outrora uma loja se desfiliar de uma potência maçônica e pedir filiação a uma outra potência maçônica, mas hoje, dentro dessa autocracia, não vai mais poder acontecer. Ou seja, não vai poder mais acontecer. A partir do momento que o Grande Oriente do Brasil, ele desfilia uma loja, ou entre com intervenção naquela loja e desfilia aquela loja, nenhuma potência maçônica que esteja dentro dessa autocracia vai poder aceitar. Como aconteceu aqui no estado do Ceará, uma potência maçônica, uma loja maçônica, desfederou do Grande Oriente do Brasil e foi para a grande loja e foi aceita na grande loja. Mas agora, depois desses contratos de mútuo reconhecimento assinado e validado, não vai poder mais haver isso. Eu acredito, pela data que se segue o contrato social, esse contrato de mútuo reconhecimento entre o Grande Oriente do Brasil e o Piauí, antecede ao contrato de mútuo reconhecimento do Grande Oriente do Brasil com a CMSB, com a sua representabilidade das suas lojas. Então, o que aconteceu aqui no estado do Ceará, que uma loja desconfederou-se do Grande Oriente do Brasil e foi para a grande loja, quebra-se assim o acordo firmado pelo Grande Oriente do Brasil. Então o Grande Oriente do Brasil deveria então chegar e dizer para a grande loja aqui do estado do Ceará: ó, você quebrou a cláusula aqui, então nosso contrato de mútuo reconhecimento será desfeito. Então muito se defende, muito se aplica, mas na hora da verdade, digamos assim, na hora do que consiste de fato os atos, não é vivido no alto corpo, é vivido por você. Você obedece de forma incondicional. Você jamais vai questionar o que consiste a tua potência, a administração da tua potência. Mas eles lá em cima, eles fazem o bel prazer de acordo com o que consiste as suas conveniências. Então, se fosse para respeitar de fato as cláusulas do que consiste o tratado de mútuo reconhecimento, a grande loja do estado do Ceará aqui não deveria ter aceitado uma loja desfederada do Grande Oriente do Brasil, mas aceitou, isso é fato aqui no estado do Ceará. Houve até uns vídeos aí na internet dessas brigas, do que ocorreu, mas a grande loja do estado do Ceará aceitou a loja e filiou a mesma. Mas e aí, cadê o Grande Oriente do Brasil? Cadê a sua prerrogativa? Cadê o contrato assinado em relação ao que consiste o tratado de mútuo reconhecimento? Então a gente vive, de fato, uma nuance de verdades, a gente vive uma mentira com vestes de verdade. Te amo sem te conhecer.